Boa tarde. A palavra que eu tenho para deixar para vocês hoje, para reflexão, fica lá em Lucas, capítulo 22, a partir do versículo 24, que vai falar sobre Pedro negar a Jesus 3 vezes. Na terceira vez que Pedro o negou, como Jesus já havia profetizado, Jesus olha dentro dos olhos de Pedro. E aí eu te pergunto, que olhar foi esse que Jesus olhou para ele? Foi um olhar de condenação? Foi um olhar de julgamento? Foi um olhar a qual estava condenando a Pedro? Não. Foi um olhar de amor. Jesus olhou para Pedro com amor. E ali naquele momento que o amor entrou no coração de Pedro, o perdão foi liberado. Pedro, ele verdadeiramente se arrepende. Ele se arrepende e ele se lança na obra do Senhor naquele momento. Ele se arrepende verdadeiramente, diferente de Judas. Judas, ele teve remorso. E o remorso é o quê? O remorso é eu errar, pedir perdão e daqui a pouco tá fazendo de novo a mesma coisa ou pior. Então nesta tarde eu quero falar para ti, não queira sentir remorso, sinta arrependimento, porque o arrependimento nos faz mudar a direção, nos faz deixar aquilo que não agrada a Jesus, que vai nos levar para um caminho a qual não terá volta, e verdadeiramente nós nos arrependemos, nós deixamos, não praticamos mais. Então o arrependimento é totalmente diferente do remorso, porque se Judas fosse até Jesus arrependido verdadeiramente, pedisse perdão, ele seria perdoado e receberia a graça. Mas não foi o que aconteceu e também não é o que acontece no nosso meio com tantas pessoas. Mas Deus nesta tarde ele está te perguntando, você se arrepende ou você tem remorso? Se arrependa verdadeiramente. Se arrependa de tudo aquilo a qual você tem feito que tem entristecido o coração de Cristo. Deixa no altar dele nesta tarde, porque quando Pedro, ele verdadeiramente se arrependeu, ele alcançou o chamado dele, que era ganhador de homens, de almas, de vidas. A primeira ministração de Pedro, ele alcançou mais de 3.000 almas para Cristo, para o reino de Cristo. Então que nós possamos nesta tarde refletir nesta passagem, porque lá atrás o Senhor Jesus perguntou para Pedro 3 vezes, Pedro, tu me amas? E ele respondeu 2 vezes, sim Senhor, eu te amo. Porém na terceira vez ele diz, tu o sabes, porque ele sabia que ele ainda não estava pronto para exercer o chamado ao qual Jesus tinha como propósito para a vida dele. Mas chegou o momento a qual ele se lançou nesse chamado, e aí ele foi aquele de homem impetuoso, de homem de temperamento forte, para um homem cheio de Deus, cheio da autoridade do poder de Deus, para poder ganhar almas e cuidar de almas. E assim Deus quer fazer na tua vida. Ele está transformando o teu temperamento, ele está transformando o teu caráter para que você alcance verdadeiramente o propósito que ele estabeleceu sobre a tua vida. E nós temos que glorificar o nosso Deus, porque nenhuma das nossas desculpas, nem das nossas limitações nos impedem de alcançar o propósito que ele tem estabelecido sobre as nossas vidas. Amém? Não queira ser Judas, seja Pedro, que negou, que errou, porém se arrependeu e mudou a sua história. Deixa Jesus mudar a tua história também nesta tarde. Amém?